Graça e paz, igreja, amém? Amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Vira pro seu irmão, dá um sorriso para ele, é um sorriso Colgate. Estamos na casa do Pai, Ele é seu Pai, é meu Pai, é o nosso Pai, amém? Espero que nessa noite o Espírito Santo possa falar grandemente no meu coração, no teu coração, que o Senhor venha revelar a sua gloriosa palavra e que nós venhamos sair aqui dessa noite com a certeza de que Deus está conosco. Amém, queridos? Pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso de número 21. Quem está me ouvindo bem, diga eu. Oh, glória. O Senhor está aqui. Todos acharam? Mateus 7, 21. Vamos ao texto. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Se assente dando glória. Querido e querida, quando me foi dado esta oportunidade, que eu desde já agradeço aos pastores, aos irmãos dessa congregação, e como eu sempre fiz, eu pedi uma palavra que viesse do Senhor, porque nós não estamos aqui para falar da nossa opinião, amém? Estamos aqui para ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É simples, como 1 mais 1 é 2. Porém, quando se trata das coisas de Deus, não é tão simples assim. Porque nós precisamos não somente fazer a nossa parte humana de estudar, de correr atrás, porém precisamos orar e pedir para que Deus revele a nós a sua palavra, para que através da nossa vida, como uma ferramenta, Ele revele aos irmãos a palavra dEle. E eu estava estudando e pedindo a Deus: Deus, me dá uma palavra, e Ele me falou sobre essa passagem qual nós lemos. E no início do livro de Mateus, conta a história do Senhor Jesus Cristo, no início de seu ministério. Preciso que você dê um pouco de atenção aqui. Então, o Senhor Jesus, no início do seu ministério, foi batizado, o Senhor Jesus foi tentado, e ao decorrer, eu não vou me atentar a tantos detalhes, mas eu só quero que você entenda que aí é o início de tudo. Logo, Jesus se dirige e chama os seus discípulos, e assim que chama os seus discípulos, ele vai para o monte e chama os discípulos para falar da palavra. Até então era novidade para os discípulos e para todos aqueles da época, porque não havia ninguém que fizesse algo que Jesus fazia. Eu acho que você não pegou, mas eu vou te falar: não há ninguém que faça como Jesus faz. Às vezes você está esperando da sua própria força ou de alguém, mas não há ninguém que vai fazer aquilo que só Jesus pode fazer.
O que me chama a atenção aqui é que quando Jesus ele separa os discípulos e leva ao monte e começa a falar, e são especificamente 23 assuntos iniciais que o Senhor Jesus decorre com os discípulos. Preste atenção, com os discípulos. Só que quando eu vou para o final do capítulo 7, eu vejo que no final diz: e havia uma grande multidão maravilhada com a autoridade e com as palavras do Senhor Jesus. Espera aí, só um segundo. Mas Jesus não chamou a multidão, Jesus chamou os discípulos. Ai, Jesus, eu fico surpreso porque quando Jesus tem a palavra para entregar para alguém, por mais que ele não venha te chamar, mas você é atraído para a palavra. Deixa eu te falar algo nessa noite. Você não veio aqui só para ouvir mais uma palavra. Você não veio aqui só para assistir mais um culto. Você não veio só para orar mais uma vez. Ah, Senhor, é mais um louvor. Não, você veio ser atraído pela palavra da verdade de Jesus. A glória é de Deus, amém, queridos? E com esta palavra aqui que nós lemos especificamente no 7:24, Jesus vai contar uma parábola, como ele já fez diversas vezes nos seus evangelhos, e ele fala e deixa bem claro já desde o início da parábola, o que me chama a atenção. Ele separa em dois grupos de pessoas, amém? Ele separa os dois grupos de pessoas, prudentes e insensatos. Só que não só Jesus, como se você estuda a Bíblia, creio que estuda, você vai ver que além de Jesus fazer essa citação de dois grupos de pessoas, em diversos livros da Bíblia, também existem dois grupos de pessoas. E é sobre esses grupos de pessoas que eu quero falar nessa noite. Jesus fala sobre o prudente e insensato, e a Bíblia cita várias citações sobre o justo e o perverso. Então eu vejo Jesus dando um exemplo para todos aqueles que estão ouvindo. Escute, não é só mais os discípulos, é uma multidão que se maravilhavam com as palavras de Jesus, porque ninguém pregava igual Jesus. Os fariseus, escribas, homens, doutores da lei, que entendiam, decoravam, poderiam citar para você títulos inteiros aqui, mas não tinha a autoridade de Jesus para poder ministrar a palavra, e através do Espírito Santo, aquela palavra que entrasse pelo ouvido, trabalhasse em sua mente, trabalhasse em seu coração e desse o fruto necessário, porque é através do Espírito Santo que a palavra ela germina. Através do Espírito Santo, a palavra de Deus ela gera algo em você que não tem como você fazer sozinho, se não for através da palavra do Senhor, que através do Espírito Santo te dá força para mudar, te dá força para vencer, e é o Senhor quem dá esta palavra. E Jesus ele conta a história de dois homens que estavam construindo uma casa, e um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia, amém? Nós lemos o texto, amém? E o que me deixa claro e que me chama a atenção é que Jesus ele dá algumas opções, e são curtas, são duas. Jesus fala que aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é comparado a um homem insensato, e aquele que ouve e pratica é comparado ao homem prudente. Peraí, então não é necessário somente eu vir para a igreja e ouvir a palavra? Não. Não me adianta vir aqui na igreja, dar glória a Deus, aleluia, ouvir a palavra. O pregador pregou com muito isso e aquilo, isso não interessa. O que na verdade interessa é o que você vai fazer com essa palavra que está sendo pregada aqui agora, e que foi pregada domingo passado, quinta-feira passada, no outro domingo, o que você fez com as palavras que Jesus te deu? Será que você está prestando atenção mesmo no que o pregador está dizendo e recebendo aquilo que vem de Deus? Ou será que os teus problemas são tão grandes assim que te distraem e não te deixam receber a palavra? Porque uma coisa é ouvir a palavra, tudo bem, glória a Deus, aleluia, tchau, fechou as portas da igreja, segunda-feira começa a minha rotina, e o que você faz com essa palavra na tua rotina? Será que, e quando eu falo isso, eu falo com toda a propriedade, porque me corrijam se eu estiver errado, os pregadores aqui presentes, mas quando a palavra de Deus ela vem a nós para que nós venhamos expor ao público do Senhor, primeiro ela vem cortando nós, sim ou não? Sim. Primeiro ela vem de encontro ao nosso coração, primeiro ela incomoda a nós, que vamos passar a mensagem. Então é nós que no nosso coração nós recebemos aquela dor e fala, meu Deus, quanto eu ainda preciso evoluir, o quanto eu ainda preciso crescer na graça do Senhor.
para que depois a gente consiga reproduzir ela aos irmãos. Então, e quando eu vejo Jesus falar, ele fala com o amor de um pai que conhece os seus filhos, só de olhar ele conhecia um por um. E não é como eu e você que sobe no altar para pregar, e nós até nos conhecemos, porém, não tão intensamente como Jesus conhecia cada um deles. Porque numa multidão imensa de pessoas, Jesus estava ali, e cada vez que ele olhava para alguém, ele sabia da história daquela pessoa, se ela estava bem, se ela estava mal, se ela estava enferma ou não, se os problemas eram financeiros, familiares, enfim. Mas é a palavra do Senhor que eu quero dizer para você, nessa noite: não seja insensato, seja prudente. Você aí, eu creio que quando entrou, orou, pediu ao Senhor, adorou o nome dele, e ele está entregando nesse momento algo para você, mas só que eu sinto essa necessidade de falar, irmãos, o Espírito Santo, ele que guia, amém? Não sou eu quem faço nada, eu não tenho nada para oferecer, nem para mim mesmo, quem dirá para os irmãos, mas é o Espírito Santo que guia. E ele só tem me falado aqui, ele tem me incomodado aqui, ele está mudando tudo e eu dou glórias a ele, porque é ele que está no comando. Ele tem falado para mim: Júlio, fala para eles aí, ó, o que você tem feito com a palavra que eu tenho entregado para o teu coração? O que você tem feito com aquela mensagem que eu dou de mão beijada para você praticar e aplicar e mudar conforme a minha palavra? O que você tem feito? Vamos decorrer a palavra, irmãos. Eu trouxe algumas anotações que, para ficar mais fácil para mim, para eu poder lembrar, alguns significados da palavra prudente: que não procura o perigo, cauteloso, que costuma se preparar antecipadamente. E por que Jesus usa essa palavra, que são prudentes aqueles que ouvem e praticam a minha palavra? Porque são pessoas que tomam o cuidado de, antes de fazer algo, orar ao Senhor, pedir a direção do Senhor. Não é você quem dirige a sua vida, eu sinto lhe dizer se você acha que é, mas não é. No dia que você levantou a mão lá na frente da igreja, né, pastor Ederson, e falou assim: eu aceito o Senhor, aleluia, aleluia. A partir daquele momento não é você mais que dirige, tá bom, irmãos? É o Senhor, é o seu Espírito. E muitas vezes nós, quando somos novos convertidos, e nós como somos velhos convertidos, não muda não, tá? Nós não sabemos em determinados momentos o que fazer, porque a gente aparece do nada numa esquina, e a gente fica assim: e agora? Eu vou ou não vou? Eu paro ou continuo? Eu falo ou fico calado? Ai meu Deus, mas que agonia, eu não sei, eu vou orar. Aí você ora, é gelado, você não sente nada. Aí você abre o YouTube e coloca uma pregação, vai tudo nada a ver com o que você está pedindo. E aquela agonia, meu Deus. Calma, seja cauteloso, tenha cuidado. Você está desperdiçando e deixando passar as palavras que o Senhor já deu para você. Tem pessoas aqui nessa noite, creio que muitas, que estavam esperando uma decisão para tomar e fica: Senhor, e agora? Senhor, e agora? E o Senhor já deu para você a decisão, porém, ela não é como você queria fazer. Essa é a sacada do Senhor. Ele não faz como você quer fazer, Ele faz do jeito que Ele quer fazer. E o problema é que às vezes o jeito dele não é nada parecido com o nosso jeito. Mas seja prudente e obedeça ao Senhor. Deus é bom, amém? Insensato, não conforme ao bom senso ou razão. Insano, doido, delirante. Não adianta a gente saber o grego, o hebraico, o inglês, o francês e não saber dominar a nossa língua, amém, irmãos? Então é bom a gente ler, entender o que a gente está lendo e aplicar aquilo que a gente está lendo para os dias de hoje. Laiane está de prova aqui, ela é professora, irmãos. Falou errado, ela dá chicotada. Não sejamos insensatos com a nossa vida e com as nossas decisões, irmãos. Você já ouviu falar que por causa de uma decisão você pode colocar tudo a perder? Sim ou não? Sim. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Amém, glória a Deus. Por causa de uma decisão errada, isso já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo. Nós colocamos todo um processo do Senhor a perder, porque não sabemos escutar a voz de Deus e praticar segundo a vontade de Deus. Não sejam insensatos, meus irmãos. Sejam prudentes, saibam tomar decisões, saibam ouvir a palavra do Senhor.
Não me adianta ficar aqui pulando, dando mortal, jogando capoeira aqui, tirando terno, ficando rodando. Isso não me adianta de nada se você não entender a mensagem do Senhor. Não adianta eu ficar aqui falando em línguas estranhas. Paulo falou isso. Paulo falou claramente isso no Novo Testamento. Não me adianta falar línguas dos homens, dos anjos e afins, se eu não tiver amor. De nada me adianta, meus queridos, eu fazer cursos e cursos para poder falar bem diante dos irmãos, se os irmãos não receberem a palavra do Senhor e praticar aquilo que o Senhor tem falado aos seus corações. As vezes que eu mais acertei foi quando eu tomei a decisão que Deus mandou eu tomar. Mas espera, quando Deus te dá algo e fala para você faz, é como se você apagasse todas as luzes desse salão e tivesse tudo escuro e alguém falar para você, ó, caminha reto sem parar, e você não está vendo nada, mas Ele está vendo, e é Ele que está no controle, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, com Jesus você não caminha no escuro. Com Jesus você não fica perdido. Talvez você está aqui nessa noite perdido até hoje. Talvez você está esperando receber uma palavra de mudança e falando, meu Deus, mas deixa eu te falar, hoje você não fica mais perdido, hoje você não sai da casa do Senhor mais sem destino, o Senhor está aqui, e a sua palavra é luz para os teus caminhos. Significado de justo, que é conforme a justiça, a razão, reto e íntegro. Você tem sido íntegro nos seus caminhos? Eu tenho sido comigo mesmo? Você tem feito aquilo que é reto e correto no teu dia a dia? Ou você é aquele que fica dando o jeitinho brasileiro? Ou você é aquele que quando vem um espacinho na fila você entra e fala, não vou até o final não, porque ninguém está vendo. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus vê tudo, tá? Jesus vê o histórico do teu navegador do computador, do celular. Jesus vê as conversas que você conversa com sei lá quem pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Então deixa eu te falar algo, Jesus vê tudo, viu? Seja justo. Assumir um compromisso, faça a tua parte. É casado? Respeite a tua esposa. É funcionário de uma empresa? Faça o teu melhor. Faça o teu melhor. Coloque na mão de Deus e faça o teu melhor. Não descumpra aquilo que você combinou com alguém, irmãos. Deu a tua palavra, vá até o final. Ah, mas eu vou me prejudicar. Você não pensou antes? O Senhor, Ele está nos observando, irmãos, dia após dia, noite após noite, dormindo e acordado. O que você pensa, Ele vê. O que você fala, Ele vê. O que você imagina, Ele vê. Às vezes a gente acha que Deus é um ser humano que igual você, que está me vendo aqui, está me julgando às vezes pela aparência, modo de falar, modo de agir, olha como ele mexe o rosto, a mão, o braço. Irmãos, Deus não vê como o homem vê. O homem ele vê a aparência externa, física, mas Deus ele vê o coração. Deixa eu te falar uma coisa, não julgue o teu irmão. Tenha amor pelo teu irmão. Olhe para o teu irmão com um olhar de amor. Primeiramente. Nossa, mas é difícil, é lógico que é difícil. É por isso que esse tipo de coisa nós não conseguimos fazer sozinho. Só conseguimos fazer com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu não consigo, pastor Júlio. Então ore a Deus e fala, Deus, através do teu Espírito Santo, me preenche de uma forma tão grande, para que quando eu olhe para o meu próximo, eu olhe para mim mesmo, e eu venha amar o meu próximo como a mim mesmo, porque isso é a tua palavra. Aleluia. Diga glória a Deus. Significado de perverso, que revela perversão, aquele que tem má índole, que tem tendências a praticar crueldade ou malvado. Eu acho que eu não preciso nem comentar, né? Eu acho que o Senhor já abriu os olhos de muitas pessoas aqui nessa noite. Amém, irmãos? Amém. E vamos descorrer ao texto. Eu queria pedir aos irmãos que não fechem as Bíblias, porque nós vamos usar ela. É a nossa ferramenta, amém? E abra ela em Malaquias. Malaquias está antes de Mateus, irmãos. Malaquias 3:13. Malaquias capítulo 3, verso de número 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Antes de Mateus, irmãos, um livro antes. Volte algumas páginas. Malaquias 3:13.
Deus é bom. Todos acharam? Malaquias 3:13 vai dizer assim, vamos lá. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em dar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Olhe para mim. A Bíblia, ela é bem clara nas suas escritas e na sua didática. Obviamente não podemos muitas vezes praticar aquilo que lemos à risca, porque devemos entender primeiro aquilo que lemos, para depois conseguir captar a mensagem e assim praticar. Não dá para você levar tudo para o lado literal, irmãos. Amém? E a Bíblia, ela é bem clara em dizer que há uma diferença. O texto discorrido aqui diz que parecem que aqueles que, em outras palavras, parecem que aqueles que não servem ao Senhor, que não cometem, que fazem injustiça, que não ouvem a palavra do Senhor, parece, o texto disse isso aqui, amém, irmãos? Parece que eles estão felizes os soberbos. Quer dizer, os orgulhosos que ignoram a palavra do Senhor, que deixam passar aquilo que o Senhor tem falado, a mensagem do Senhor não penetra nos seus corações, eles vivem em pecado e na impiedade, e parecem, aos olhos dos justos, que eles crescem, eles florescem, parece que não tem justiça para eles. Você já olhou para aquele teu vizinho, para aquele teu colega de trabalho, que o cara vive no pecado, o cara vive na coisa errada, a mulher vive falando mal dos outros, e você olha a vida dela e você pensa assim, mas espera aí, eu sou crente, estou passando por tudo isso, e aparentemente essa pessoa que não teme a Deus, que não está nem aí com a palavra de Deus, e tá de carro novo, tá de casa nova, enfim, eu não sei como que você vê, mas parece ao teu ver que não tem justiça muitas vezes. Olhe para mim. Parece que você não consegue enxergar uma diferença, mas a Bíblia é bem clara em dizer, então haverá diferença entre o justo e o perverso. E quando ele fala aqui, nesse momento, ele está dizendo naquele grande dia, no último dia, todos vão ver a diferença. Vai ter uma diferença clara e notória daqueles que servem a Deus. Escuta, eu não estou falando daqueles que fingem servir a Deus, porque colocar uma Bíblia debaixo do braço, colocar um terno e falar eu sou de Deus não significa nada. O que significa é quando você ouve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus no teu dia a dia. Irmãos, você mostra que é crente a partir da segunda-feira, não é no culto de domingo não, tá bom? É muito fácil chegar aqui, pastor, amém, glória a Deus, aleluia, porque ninguém conhece os meus dias, ninguém sabe o que eu tenho feito lá fora, é muito fácil fingir aqui, mas as máscaras caem. Se preocupe, irmãos, no teu dia a dia, no trabalho, na família, como você tem tratado a tua esposa, a tua mãe, o teu pai, os teus filhos? Você tem dado respeito a eles, devido, né? Eu sempre brinco em casa com a minha esposa que agora eu tenho duas nenéns, ela e a Laura. Eu não tenho uma só, porque não dá, né, irmãos? É duas agora. Então, como você tem agido com os teus filhos? Você tem irritado eles? E com a tua mãe? Você tem respeitado ela? Quando ela fala alto com você, você fala mais alto ainda? Ou você abaixa a voz e fala, tá bom, mãe, desculpa? Não importa, pastor, eu tenho 40 anos, você pode ter 50, ela é tua mãe. E se for para ela te bater, você vai abaixar a cabeça e ficar quieto, porque é ela que manda. Honrai o teu pai e tua mãe para que te prolonguem os dias na terra. Isso está escrito na Bíblia, não é invenção do pastor Júlio não, tá bom, irmãos? Então respeite teu pai e tua mãe. Eu não sei porque que eu estou falando isso, não tem nada a ver com a palavra, mas Deus mandou falar e eu estou falando.
porque quem toma a direção é Ele. Então, ele é bem categórico em dizer que no último dia, todos vão ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então não adianta você ficar vivendo de aparência, você ficar tentando mostrar para o teu irmão, para a tua irmã, para o teu vizinho, para o teu parente que você é crente, só que você vive enfurnado em fofoca, em palavrão, em coisa errada, e o Senhor não se agrada disso. Deus é bom. Acredite, há uma diferença aí muito grande daqueles que servem e aqueles que não servem. Amém, irmãos? Vocês querem que eu continue ou querem que eu pare? Eu paro. Provérbios 10:16. Abra a tua Bíblia. Fica depois de Salmos. Provérbios 10:16. Quem gosta de Bíblia, diga eu. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Todos acharam? 10:16 de Provérbios vai dizer: a obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao... Olhe para mim. De novo, a Bíblia é clara em dizer: se você é justo no teu andar, no teu falar, nas coisas que tu faz no dia a dia e pratica a palavra do Senhor à risca, tenta entender sempre, tenta não só vir para a igreja, mas ser a igreja, diga glória a Deus. Amém. Conduz a vida, e não é uma vida porque você já está vivo, amém? É a vida eterna, é a vida a qual só o Senhor Jesus Cristo pode me dar e te dar. É a vida para a qual eu e você nascemos de novo, assim como Jesus vai explicar para Nicodemos, e ele não entende nada mesmo sendo um mestre da lei. Ei, já pensou você pegar o professor que você admira tanto em qualquer área, em qualquer matéria, e você explicar para ele algo e ele ficar todo confuso? Foi o que Jesus fez com Nicodemos. Ele era professor, irmãos, de Bíblia, de Escritura, de tudo, e Jesus vai dar uma lição para ele. Olha só como que é louco. Aleluia. Como eu faço para procurar ser justo? Como eu faço para entender? Todos nós, irmãos, escute, eu vou ser bem claro agora e breve. Todos nós temos aquela vozinha dentro de nós que quando nós vamos fazer algo de errado, opa, não é para você fazer, hein, João? Ô Maria, não faz isso não, hein? Olha, você sabe que o que você fez aquele dia está errado. Uns chamam de consciência, outros chamam da voz da mente, outros chamam de Espírito Santo. Eu creio que é Espírito Santo. Amém? Por que você sabe o que é certo e tem feito o que é errado? Essa é a grande pergunta que eu me faço. Pois em Gálatas capítulo 5, Paulo ele vai ser categórico em dizer que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, e é uma grande guerra, como o presbítero Danilo falou aqui, que nós temos uma tendência a sempre fazer o que é errado, a pecar. Meu Deus, não vou sair da introdução hoje. Nós não conseguimos fazer, se não for através do Espírito Santo de Deus, o que é certo, porque nós não conseguimos entender aquilo que é certo por nós mesmos. Amém? Então a justiça de Deus, ela vem através da palavra do Senhor, nos dizer o que nós devemos ou não fazer. Agora cabe a nós ouvir e praticar, e ser prudente. Ouvir e não praticar, e ser insensato. E Jesus ele fala e dá o resultado da parábola. Ele fala que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, aleluia, estou sentindo a presença de Deus. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, veio tempestades, ventos, veio todo tipo de dificuldade e problema. E aquele que construiu a sua casa sobre a areia, tempestade, ventos, todo tipo de problema. Tem algo que eu acho que você não prestou atenção. Tem muitas religiões cristãs hoje em dia, não só hoje em dia como há muito tempo, prometendo para muitas pessoas que seja crente e seus problemas acabarão. Seja crente, você vai ter uma casa própria, um carro próprio, roupas boas, bons perfumes e dinheiro no bolso.
Mas que evangelho fajuto é esse que estão vendendo aí fora, que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Jesus nunca falou para mim, nem para você, e para ninguém, que você sendo crente, os seus problemas iam acabar, irmãos. Nunca. É pelo contrário, às vezes. Você se converte, começa a fazer o que é certo e começa tudo a dar errado, não é assim? Você fala, mas Senhor, eu fui para a igreja, aceitei, levantei a mão, me batizei, sei lá o que eu fiz, dei pirueta, está tudo dando errado, mas eu não estou te servindo, mas eu não estou fazendo algo que é certo aos teus olhos, Senhor. Eis, o Senhor Jesus não é garçom de ninguém. Você me desculpe, irmão, eu tenho uma forma de falar bem clara, não se ofenda. O Senhor Jesus, Ele não é o teu empregado, o meu empregado, para que quando eu quero uma coisa, eu falo assim, ó, Jesus, eu estou precisando de uma BMW aqui, ó, branca com bolinhas pretas, entrega para mim. Ele vem e me entrega. Não é assim que funciona, irmãos. Nós não servimos a Jesus pelos bens materiais que Ele pode nos dar. Nós servimos a Jesus, nós aceitamos a Jesus, nós nos batizamos nas águas, erguemos as mãos e falamos, eu confio em Ti, Jesus, na espera da promessa da vida eterna que Ele nos fez um dia naquela cruz. Amém? E quando a Bíblia fala de construção de casas, é construção pessoal, é o nosso caráter, o nosso ser, o nosso eu. No que você tem se baseado? O que você tem colocado como base? Olhe para mim. O que você tem colocado como base para tomar suas decisões e para... Obrigado, irmão. E para fazer o que você faz? Você tem colocado como base o Senhor Jesus e sua palavra? Ou você tem colocado como base a sua opinião própria? É nisso que eu quero que você reflita a semana inteira. Aonde você tem construído a tua casa? Ah, mas eu tenho, sei lá, 20 anos de crente. Grande engano. Eu tenho 55 anos de crente e eu já sei a Bíblia de cor. Eu recito para você aqui o livro que você falar aí e etc e tal. Tudo bem, só que você tem praticado a palavra do Senhor? Você tem feito aquilo que o Senhor tem mandado? Ele não tem pedido, eu vou dizer de novo. Ele manda você fazer. A Bíblia, deixa eu te falar uma coisa. Quando você começa a ler a Bíblia, entende que nós somos servos e o Senhor é Jesus. Então, vamos lá. 1 mais 1 é 2, básico. Se você trabalha para alguém e ele é seu patrão, quem é que manda? O patrão. Mas Jesus não é patrão, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é a estrela da manhã, a raiz de Davi. Diga glória a Deus. Chuvas, rios, vento e problemas e doença e desemprego e meu Deus, e meu Deus, e meu Deus. Quem falou para você que ser crente é fácil mentiu, tá bom? Tenho que abrir os olhos para você nessa noite. Quem falou para você que aceitando Jesus a minha vida, ela deu uma guinada? Ela deu mesmo uma guinada. Ela saiu das trevas e foi para a luz. É a guinada que o Senhor deu para você. Ele te deu a vida eterna no momento que você o aceitou como Senhor. Aleluia. As dificuldades são para todos. Você quer ver? Eu vou te provar. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, verso de número 2. Quem achou, diga amém. Eita, povo bom de Bíblia, Senhor. Posso ler? Vou ser breve. Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao juramento. Olhe para mim. Te provei na Bíblia. Então, pastor, quando eu sou crente, eu não estou isento de problemas? Não. Talvez você passe até por mais problemas do que aquele que não serve ao Senhor.
E olha lá que você não tem passado nem por problemas como os apóstolos de Cristo passavam, porque eram problemas bem piores do que o desemprego que a gente enfrenta hoje, do que uma doença que a gente enfrenta hoje, porque se fossem pegos pregando a palavra do Senhor, eles eram expulsos, eram apedrejados, eles apanhavam, eram humilhados e apanhavam em praças públicas. Então eu acho que os nossos problemas, comparado aos dos servos do Senhor naquela época, não são nem, sei lá, não chega nem perto, né, irmãos? Chega de ser mimado perante o Senhor. Chega de falar assim: ah, Senhor, mas sabe, eu quero procurar emprego, mas o Senhor podia fazer eles me ligar, né? Pelo menos aí 11h30, meio-dia, que é a hora que eu acordo. Eita, Jeová da Galileia. Quando a mensagem fala assim, espera no Senhor, não é para você ficar sentado de braços cruzados não, tá? Aleluia. Deus é bom. Ô glória. Aleluia. Quando fala assim, Senhor, aí o pastor prega, o evangelista prega, a irmã prega, a diaconisa prega e fala lá, espera no Senhor. Aí você vai pra casa todo feliz, fala, amanhã até meio-dia eu tô na cama, porque a Bíblia disse ontem lá, na palavra lá, disseram lá, que é pra me esperar no Senhor. Não, não é bem assim não, tá, querido? Levante, tome teu banho, se arrume e vai atrás de trabalho se você precisa de trabalho. Ah, mas eu preciso de uma cura, eu vou ficar aqui sentado. Não, levante, vá até o hospital e faça o tratamento, porque Deus capacitou os médicos para quê? Me explique. Ah, mas Deus, ele vai fazer o milagre. Ele vai fazer o milagre, porém faça a tua parte como ser humano. Você vive num mundo debaixo do céu, como o Danilo explicou aqui. Nós não vivemos ainda na regra do segundo céu, nós não vivemos ainda na regra do paraíso. Não, você é de carne e osso, nós vivemos de matéria, tempo, frio, chuva, sol, calor, enfim. Então você está suscetível a passar por essas dificuldades contemporâneas. Então aprenda a aplicar a palavra do Senhor nos teus dias. Eu vejo muitas pessoas que entendem muito de Bíblia, mas não conseguem aplicar aquilo que ela sabe tanto para todos os dias. A pessoa sabe tanto que ela acha que tudo que ela sabe só valia para a época de Jesus, não vale para hoje. A pessoa, ela lê tanta Bíblia, ela vê tanta pregação que ela fala assim, não, essa mensagem só vale para aquele momento da pregação, não vale para agora que eu estou vendo. Vale sim. Se é a palavra da verdade, a palavra de Jesus, a verdadeira, o evangelho verdadeiro, ele vale sim. Amém, irmãos? Amém. Provérbios 11. Abra a tua Bíblia, Provérbios 11. Meu tempo está acabando. Provérbios 11, 31. Olha o que a Bíblia diz: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Olhe para mim. Então eu acho que a tua forma de enxergar aquela pessoa que você fala que, nossa, mas ela nem serve a Deus e a vida dela é assim, assim, assado, eu acho que vai acabar hoje. Eu acho que você vai sair daqui hoje com uma visão realística do que é e o que não é segundo a palavra de Deus. Porque não importa o que eu venho aqui falar se não estiver de acordo com a palavra. É por isso que eu sempre gosto nas pregações e que me dão a oportunidade de falar da palavra, porque é ela que interessa, não é eu. Então se eu e você, a gente paga pelos erros que a gente comete aqui na terra, imagina, a Bíblia que está dizendo, não sou eu, imagina aquele que peca, o perverso, o injusto, o impuro, o pecador, chame você do que quiser. Imagina, a Bíblia está dizendo, irmãos. Então peraí, primeira coisa, olha para a tua vida, não fica olhando para a vida do próximo, tá bom? Olha para o que você precisa fazer para você e para a tua família. Olha para você no espelho e pensa assim, o que eu preciso melhorar? Como mãe, como pai, como filho, como servo de Deus. Nós estamos cheios de orgulho dentro de nós e queremos sempre apontar para o outro e dizer, olha, você deveria fazer assim, porque eu acho que você não acha nada.
Diga glória a Deus. O evangelho de Cristo, irmãos, ele não é um evangelho fracionado. Ele não é um evangelho feito de momentos felizes. Ele não é um evangelho feito de oba-oba, de brincadeira. Isso aqui é coisa séria. Se acaso você não se ligou, se ligue agora. Tá cheio de profetas e pregadores e pregadoras, e sei lá qual é o nome que eles dão, falando aí que é assim, é assado, pode fazer, recebe isso, recebe aquilo, levanta a tua mão e dá glória. E quando a pessoa chega em casa, ela não lembra nem que versículo que foi lido na igreja, Danilo. Não lembra nem o livro que abriram na igreja lá, porque ela estava tão preocupada em receber. Ela só quer receber e ela nem lembra o que aconteceu. Deixa eu te falar algo bem importante. Isso, quando Jesus me ensinou isso, irmãos, você não aprende nos momentos de felicidade. Preste atenção no que eu vou te falar, por favor, preste atenção agora. Quando você está muito feliz, eufórico, alegre, seja o nome que você queira dar, é o momento que você recebeu algo, ganhou algo, eu não sei, saiu um sorteio, sei lá o que, e você está daquele jeito lá, meu Deus, aleluia, glória. Você não aprende, porque você está mais preocupado em curtir o que você tem de curtir, que é um momento alegre e feliz, do que com todas as coisas relacionadas. Agora, olhe para mim. Quando você está passando por uma grande dificuldade, esse é o momento que você mais aprende. Sabe por quê? Assim como Danilo falou sobre Agar e Ismael, que foram para o deserto. Ela não conseguia enxergar, mas foi necessário ela parar para orar e aparecer lá a fonte e falar água aí, ó, e você não estava vendo. Você só vai aprender no momento de dificuldade, porque é nesse momento que você está sozinho. Já viu aquela história lá de que quando você está com dinheiro, com carro, com casa, fazendo churrasco, etc e tal, tem um monte de gente à sua volta, né? Tem um monte de amigo seu batendo nas costas, falando, como você é gente boa, ai que churrasco legal, ai que isso e que aquilo outro. E quando você está sozinho lá, precisando de uma cesta básica, quem é que está lá na tua porta? E quando você está precisando de um auxílio, um conselho, uma conversa, não sei o que, quem é que está do teu lado, irmão? Jesus. É o amigo certo nos momentos mais incertos. Não tem ninguém que fica do teu lado se não for Jesus. Sabe aquele momento que você levanta de madrugada e fica assim, é agora, não sei mais o que fazer e não tenho para quem pedir, e todo mundo, olha para mim, virou as costas, todo mundo, ele me deu, não dá, não consigo. Aí Jesus fala assim, eu sou contigo. Levanta a tua cabeça, olha para frente, que eu vou te guiar, porque eu sou o Senhor onipotente. Esse é Jesus. Glória a Deus. Eu tenho 3 perguntas para a gente aplicar essa palavra. E a primeira é: o que é a rocha? Bom, eu acho que eu já expliquei. Se você é bom entendedor, eu acho que você já respondeu a pergunta na hora que eu perguntei, correto? A rocha é Jesus, e não tem receita mágica, olhe para mim, não tem segredo, não tem jeitinho para se dar, não tem, irmão. Sinto muito e muito feliz em te dizer isso. Eu me sinto muito feliz de dizer isso, porque é só assim que você se desprende daquilo que você não desprendeu ainda. Não tem receita mágica. A receita é: vem para a igreja, ora, glorifica o Senhor, ouve a palavra, segunda-feira em diante, pratica a palavra. Vem para a igreja de novo, ora, glorifica o Senhor, ouve a palavra. Está entendendo isso? Eu só vou parar quando você dá glória. Vem para a igreja, ouve a palavra, glorifica o Senhor, pratica a palavra. Vem para a igreja, ouve a palavra, glorifica o Senhor, pratica a palavra. Aleluia. A rocha lembra algo sustentável, firme, sólido. Não tem variação, não tem dúvida na rocha, meu querido. A rocha só quebra e sai água dela quando é Deus que manda Moisés fazer isso com o cajado. É a única vez que eu vejo acontecer isso. Porque Deus fala: ei, bate com o cajado na rocha aí, e começa a sair água da rocha. Não é entre a rocha, é da rocha.
A rocha lembra algo firme, sólido, e o evangelho de Cristo, a qual ele revelou para nós, é algo firme e sólido. Não é algo fracionado, como eu disse anteriormente, não é algo que venha te enganar e te trazer para o engano de uma vida que você nem sabe como está vivendo. O evangelho de Jesus, ele é às claras, ele é transparente. Diga glória a Deus. Segunda pergunta, e eu corro rápido: onde você está construindo a sua casa? Na rocha ou na areia? Você está construindo a tua casa no teu âmbito de pecado? Na tua própria opinião? Naquele ambiente sujo, o qual o Senhor já mandou você sair, você não saiu ainda? Naquele ambiente com aquelas amizades que são tóxicas, que não querem saber do Senhor e que te afastam do Senhor? Você tem se solidificado, são nessas coisas ou nessas pessoas, ou na palavra da verdade e no Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus, ele pede para eu pedir para você, ou ele pede diretamente: acorda. Está chegando o tempo em que não haverá mais tempo. Você tem esperado demais para tomar a decisão em vir ao meu encontro. Você tem pensado demais em fazer as coisas que eu mando você fazer. Eu não te chamei para pensar, meu querido, eu te chamei para agir. E eu estou dando as ordens para você, diz o Senhor dos Exércitos. Você está se firmando na rocha ou no pecado? É o que ele manda te perguntar. Terceira pergunta: como eu sei que eu estou firmado na rocha? Tá, pastor, você falou um monte de coisa aí, eu já entendi que eu tenho que fazer isso e aqui. Beleza, mas como que eu sei? Simples, se olhe no espelho. Veja as tuas ações, veja as tuas atitudes, se elas condizem com a palavra de Deus. Observe se os teus pensamentos, eles condizem com os pensamentos de Deus. Pastor, mas é difícil. Mas é lógico que é difícil. Jesus nunca falou que seria fácil. Olhe para mim, Jesus nunca falou que seria uma forma simples assim, ó, pum, sou crente, sou perfeito. Não é assim que funciona. Nós estamos e somos suscetíveis a erros, a falhas, a pecados, e nós estamos gradativamente, degrau por degrau, passo a passo, nos aproximando a ser parecidos com Jesus, e só conseguiremos prosseguir neste caminho se pedirmos a Ele. Fala: Jesus, através do Teu Espírito, me enche de uma forma que eu não consiga mais ter espaço para pecado, para distração, para fofoca, para falar da vida do meu irmão, mas que eu consiga enxergar só a Tua palavra, só a Tua palavra, só a Tua palavra. Já estou finalizando. Abra a tua Bíblia em Ezequiel 18. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Que bom. Ezequiel 18, 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ô glória. Ezequiel 18, 21. A Bíblia vai dizer assim: mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Olhe para mim, olhe para mim. Você entendeu? Não importa quem, não importa onde, não importa quando, se o perverso se arrepender, aleluia, aleluia. Meu irmão, o Senhor, Ele te arranca do mais profundo poço que você estava. O Senhor, Ele te arranca daquelas trevas a qual Satanás falou: daqui ela não sai. O Senhor Jesus falou assim: eu vou tirar ela de lá, eu vou tirar ele de lá, porque Ele pode, é o único que pode. Oh Senhor, se arrependa. Eu não vou fazer que nem João não. Arrependam-se, raça de víboras.
Se arrependa, irmão, porque ainda há tempo de você conhecer Jesus e de você viver uma vida plena de verdade. O que você está esperando para sair dessa vida que você tem hoje, que acha que é uma vida, mas não é? Para entrar na vida da claridade e da luz e da imensidão da vida eterna que o Senhor já te deu, o Senhor já te ofereceu. O que você está esperando, meu querido? Tome atitude, pare de ficar parado, pare de ficar prostrado. O Senhor necessita de mim e de você, uma decisão. É nessa noite. É nessa noite. Para concluir, João 14. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 23. Glória a Deus. João 14, 23. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Você devia estar dando glória. Aleluia. Você entendeu que eu dei essa volta toda para falar que você tem que praticar a palavra, porque é a forma que você demonstra que ama ao Senhor. Quando você toma a atitude de ouvir a palavra, orar, fazer as coisas decorrentes a uma vida cristã, uma vida próxima de Deus, e você pratica e guarda a palavra, o Senhor Jesus que disse, não foi eu que falei, vamos fazer morada nele. Talvez você não teve um encontro ainda com Deus, talvez você não sabe ainda do que eu estou falando, ou vai saber hoje, glória a Deus. Mas a única forma de você ter um encontro e deixar Ele morar dentro de você, é ouvir a palavra, guardar a palavra, as 7 chaves. Não se desvia da palavra nem de dia nem de noite. Não deixa nada te distrair desta palavra, querido. Não é a opinião do teu amigo ou da tua amiga que importa mais, mas é a palavra. Ela é a prioridade. É o manual do crente isso daqui. Não faça como nós muitas vezes fazemos quando compramos um produto eletrônico, pegamos o manual e jogamos fora. Esse não é o manual que você deve fazer isso. Esse é o manual que você deve meditar nele dia e noite. Deixa eu te dar um conselho, larga um pouco o teu Instagram, o teu WhatsApp, vai ler a Bíblia, vai. Sai um pouco da internet, fica vendo vídeo no YouTube. Jesus quer falar com você através da palavra pessoalmente, você fica vendo pregação, continue vendo pregação. Mas separe um tempinho ali para ler a mensagem. Abre, mas eu não entendo, pastor. Mas o Senhor vai te revelar quando você ler. Nós temos sempre essa desculpa pronta, né? Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu não leio a Bíblia porque eu tenho que fazer teologia. Mas e por que a Bíblia é publicada e vendida a todos liberadamente? Para que você abra ela, leia e pratique. Irmãos, a única forma, não tem o que eu possa falar mais, que você pode demonstrar o amor de Deus, é praticando e guardando a palavra dele. Não adianta você ficar inventando o que fazer para chamar a atenção das outras pessoas, se você não faz o básico, o arroz com feijão, digamos assim, que é ouvir e praticar a palavra. Estamos muito preocupados, estamos passando por um momento difícil do nosso país e do mundo, creio eu, e não só do vírus em si, mas com vários problemas que são acarretados no decorrer do vírus, e nós estamos tão preocupados que não praticamos e não lemos, não ouvimos, não fazemos a nossa parte de ler a mensagem e praticar a mensagem, amém? E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer isso para os irmãos. Eu agradeço a riquíssima oportunidade e dou graças ao nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.